Aiquacal do Casamento Luiz Hans, para ler este livro. Este livro foi concebido para permitir uma leitura em módulos. Portanto, você pode lê-lo de modo linear, tradicional, ou escolher os capítulos de seu interesse. A introdução, o que você deveria saber antes de se casar, descreve o contexto atual do casamento. A parte I, a equação do casamento, apresenta os fatores que as pesquisas indicam ser essenciais para a satisfação matrimonial. Cada capítulo é dedicado a um fator. No final da parte I, você pode construir sua própria equação do casamento e ter uma visão mais detalhada da arquitetura de seu relacionamento e de suas fortalezas e vulnerabilidades. A parte I, sobre a arte de conviver a dois, trata de 5 competências que, além de favorecerem a atmosfera matrimonial, serão úteis para você explorar as possibilidades de mudanças na sua relação. Tema da parte I, autoconhecimento e escolhas de casamento. Cada capítulo da parte I refere-se a uma situação distinta: resgatar um casamento em crise, conviver com um parceiro difícil, incrementar uma relação sem afinidades e encanto, buscar mais sintonia sexual, lidar com um caso extraconjugal ou separar-se. Cada uma dessas situações enfatiza diferentes questões do casamento, e a ideia é que você possa ler sobre o tema que corresponde ao seu interesse atual, testando algumas possibilidades de mudança. Nos apêndices, você encontrará uma breve descrição dos atuais conhecimentos sobre terapia de casal e a contribuição deste livro, além de algumas páginas que escrevi respondendo às inevitáveis perguntas que durante palestras sempre me fazem sobre meu próprio casamento. Ainda 2 esclarecimentos: o termo casamento está sendo utilizado na acepção de relação de compromisso. Portanto, também se refere a parceiros não casados, que assumiram o compromisso de viver uma relação de longo prazo. No decorrer deste livro serão apresentadas histórias de diversos casais que já atendi em terapia. Não se preocupe se não lembrar de cada personagem. As cenas de casamento valem por si, independentemente do casal citado. As histórias foram devidamente alteradas e fundidas com outras, de modo a preservar a privacidade de cada casal, mas todas são reais. Elas ilustram diferentes formas de como é possível estar casado e modos de explorar o que pode ou não ser mudado nas relações. Introdução: o que você deveria saber antes de se casar? Juliana, sempre tensa, não tem vontade de fazer sexo em casa, algo que seu marido, André, não entende. Penélope e Ricardo vivem entre tapas e beijos. Pedro, dono de casa, pai dedicado, era sustentado por Silvana, executiva, que não conseguia concluir se era feliz com ele ou não. Lembro-me também das sessões com Letícia, monossilábica, e Alfredo, um excelente parceiro em vários quesitos, mas que gostava de fazer sexo vestido de mulher, o que incomodava muito sua esposa. Todos tiveram de fazer ajustes em seus casamentos. Nossos bisavós e avós tinham menos acertos de casal a fazer e, se não eram mais felizes, estavam em média mais satisfeitos ou conformados. Em sua época, havia uma hierarquia de valores em nome dos quais alguns desejos teriam de ser deixados de lado. A resposta aos impasses fundamentais da vida dois, que em essência são insolúveis, não era resolvê-los, mas regulá-los. Eles contavam com 4 condições favoráveis à manutenção do casamento. 1. Os deveres se sobrepunham à busca da felicidade. Nossos avós tinham uma lista de obrigações a cumprir com os pais, a religião, a pátria e assim por diante. Priorizar o amor e a realização pessoal era um egoísmo inadmissível, sobretudo por parte da mulher. Hoje, ainda que nos disponhamos a fazer algum sacrifício pelos filhos, a meta de cada um é buscar a felicidade pessoal. Se o casamento se mostra inadequado, você não se conforma facilmente. Talvez tente mudá-lo ou queira sair dele. 2. Os parceiros seguiam tradições, usos e costumes. Não tinham dúvidas sobre como agir na maior parte das ocasiões e havia menos divergências de opinião. Hoje não acreditamos mais nos usos e costumes que nos poupariam de tantas dúvidas. Não sabemos mais o que é certo e errado e a que temos direito ou não. 3. Não se negociava. Se você fosse homem, seria o chefe da família e teria autoridade decisória. Como mulher, você deveria obedecer. Com a igualdade de gêneros, passamos a ter um sócio com 50% dos votos para discutir e negociar todos os aspectos da vida. Não é à toa que empresas evitam montar estruturas societárias com apenas 50% do controle. No casamento atual, as divergências de opinião tendem a virar impasses. 4. O casamento dos nossos avós era quase indissolúvel. Uma eventual separação seria trágica, portanto os cônjuges tinham muita disposição para fazer o casamento perdurar. Hoje, separar-se não é mais tabu. Embora desgastante, é um ajuste comum na vida das pessoas. Havia clareza sobre expectativas, havia regras nítidas e havia o consenso de que as coisas são assim. Hoje, graças ao avanço da liberdade pessoal, a igualdade de gêneros e a transparência, as tarefas entre marido e mulher redistribuíram-se de modo mais equitativo, mas novas dificuldades surgiram para ambos. Juntamos num mesmo projeto concepções de diferentes séculos e décadas, algumas incompatíveis entre si. Não sabemos como acomodar o romantismo do século XIX, a solidez confiável do modelo vitoriano papai e mamãe, os ideais do feminismo e libertarismo dos anos 1960, o individualismo dos anos 1980, a valorização da qualidade de vida dos anos 1990 e o valor da transparência nas relações dos anos
2000. Daí porque muitos casais acabam se vendo numa bela enrascada de metas conflitantes. Queremos uma boa vida sexual, parceria e companheirismo, projetos em comum, consenso sobre como levar o dia a dia e como educar os filhos, apoio, fidelidade, compreensão, parceiros felizes e bem-sucedidos. Nossas expectativas ficaram imensas. Temos de reformular o projeto de casamento. É preciso aprender a pensar, desejar e sentir de outro modo as coisas que dizem respeito à relação. O rio deve encontrar um novo leito. Precisamos também aprender a lidar com 3 fenômenos da contemporaneidade que nossos avós não conheciam. 1. Todo mundo está online, comparando suas alternativas. Juliana já viu homens mais sexy que André, que tem caspa e não gosta de escovar os dentes. Pedro conheceu mulheres mais meigas que Silvana, sua esposa executiva. Você e seu parceiro foram expostos, antes e ao longo do casamento, a experiências de namoro e a modelos midiáticos de beleza, prazer, sexo, supervitalidade e alta performance. Por isso, tenderão a avaliar seu parceiro, e eventualmente a si mesmos, com mais rigor e a compará-los com parceiros anteriores ou com os modelos de supercompetência e superfelicidade que todos os dias a mídia e os amigos do Facebook lhes esfregam na cara. Ainda não aprendemos a conviver com tantas opções. 2. Todos somos produtivos, acelerados, estamos gozando. O erotismo de Juliana reflui sob o peso das obrigações domésticas. Seu marido, André, não entende a inapetência sexual dela. Desde a infância, somos submetidos a uma maratona de otimizações para aproveitar oportunidades, sempre estamos atrasados, prestes a perder uma chance única. No casamento, multiplicam-se tarefas e zeladorias, criar filhos, planejar férias, constituir patrimônio, manter-se em forma, comprar alimentos orgânicos, cultivar a vida social, buscar sucesso profissional, fazer seguro de vida, de saúde, de roubo, de viagem, check-ups. O estresse que cada um pensa ser uma incapacidade pessoal de ser feliz é em parte fruto dessa epidemia. Somos mais produtivos que no início do século XX, mas continuamos trabalhando muito. Somos mais livres, mas temos mais estresse, depressão e ansiedade. Ainda não sabemos lidar com a nova condição que conquistamos. 3. Os ciclos de homens e mulheres estão em dissincronia. Ricardo, aos 36, queria se dedicar à carreira, e Penélope, 32, sentia que era a hora de investir na relação e de viver intensamente. Estavam eternamente em conflito. Depois nasceu Miguel. 11 anos mais tarde Ricardo quer viver intensamente, e ela quer se dedicar à carreira. Também o ciclo dos divórcios não coincide. Aos 47, Ricardo, embora queira se separar, não quer perder o convívio com o filho, nem dilapidar o patrimônio, e decidiu, mas não comunicou, continuar por mais 4 anos com Penélope. Ela, agora com 43, também pensou em se separar, mas concluiu que devia tê-lo feito aos 30. Em média, mulheres se casam entre 28 e 32 anos, aquadas entre ambições profissionais, o desejo de aproveitar a solteirice, a pressão do relógio biológico e o timing no mercado de escolhas matrimoniais que privilegia as jovens. Os homens, por motivos análogos, casam-se entre 30 e 35 anos. Aos 55 ou 60 anos, nossos avós se aposentavam e nossas avós enviuvavam. A potência e o desejo sexual que já vinha declinando desde os 40 minguavam de vez. Hoje os cinquentões e as cinquentonas ainda podem ter diversos ciclos de produção e gozo. Eventualmente se separam com os filhos já adultos. Constituir um lar ou uma relação a 2 dos 4 casais citados, só Pedro, o dono de casa, e Silvana, a executiva, não têm conflitos nesse quesito. Os outros, apesar de tão diferentes entre si, têm a mesma divergência quanto ao sentido do casamento. Para seu bisavô e avô, criados entre o século XIX e os anos 1950, o lar era um lugar de aconchego, complacência e amor incondicional. Era onde encontraria carinho, conforto e sexo sempre disponíveis. De sua esposa teria apoio emocional e logístico para cumprir suas metas de homem no grande teatro de operações, na carreira, na política, como acadêmico ou na esfera social. Caberia à esposa também gerir e cuidar de seus herdeiros, a continuidade de sua estirpe. De dia, o lar era a moldura de sua vida, à noite, seu esteio, seu castelo. Essa concepção patriarcal ainda habita os corações e as mentes de muitos homens, mesmo que numa versão modernizada. Mas essa concepção não faz mais parte da visão de mundo de muitas mulheres. Suas bisavós e avós sabiam que tinham a missão de dar um lar ao marido. Casar implicava uma malha de obrigações sociais e familiares. Sua felicidade consistia em cumprir essa missão em troca de proteção, dignidade e algum carinho. Cabia a elas prover tudo de que o marido necessitasse. Sempre compreensivas, meigas, deviam aguardar sua vez e preservar o marido dos problemas domésticos, sem jamais molestá-lo com seus desejos egoístas e fúteis de mulher. Dizia-se que atrás de todo grande homem há uma grande mulher, e o que era uma grande mulher, senão aquela que sabia abdicar de si para que o marido realizasse seu destino de grande homem. Até os anos 1950, boa parte das mulheres cumpria esse roteiro. E o que esperavam Juliana
Juliana, Silvana, Letícia e Penélope. Com exceção de Silvana, a executiva, todas imaginavam selar com o marido um pacto de união na aventura da vida a dois. Imaginavam que usufruiriam de uma relação de intimidade profunda com um homem, que dividiriam com ele seus sonhos e medos, que teriam compartilhamento e cumplicidade. Penélope, mais romântica, fantasiava que teria com Ricardo uma relação de trocas intensas. Compartilhariam os relatos sobre as miudezas do cotidiano, fariam planos e explorariam a vida juntos. Para ela, o namoro foi uma mostra do potencial da relação. O cavalheiro prestativo e romântico, as viagens, os programas prazerosos a dois, os sonhos construídos ao pôr do sol, tudo isso eram só as preliminares. Agora começaria a grande aventura. Não haveria mais tantas distâncias logísticas, moradias, horários e compromissos individuais, que entrecortavam o seu cotidiano de amor. Queria também fundar uma família com 2 ou 3 filhos. Nem todas sonhavam com um príncipe encantado, mas tampouco sonhavam com um lar. Juliana se casou para se consolar de uma paixão recém-frustrada. Foi uma decisão pragmática, levando em conta o relógio biológico e as opções de pretendentes disponíveis no mercado. Letícia amava Alfredo, mas também pesou o fato de ele ter dinheiro. Todas esperavam um companheiro que se dedicasse, que lhe prestasse as homenagens merecidas de esposa e, se ela se tornasse mãe, que a indenizasse por ter se entregado a ele, por ter lhe dado filhos, por cuidar de sua prole. E, quem sabe, que a deixasse brincar de casinha e de Barbie, mas que não a impedisse de ter uma carreira. Que decepção para Penélope quando ao longo do tempo tudo ficou claro. Em casa, Ricardo agora aprecia a rotina, o sossego, sugere irem ao restaurante que fica ao lado, que é tão prático, ou próximo, ou custa menos, ou que já conhecem. Ele quer ler seu jornal, encontrar os amigos, colegas de trabalho. Eventualmente, ele até lhe conta sobre o seu dia, mas, na hora de ouvi-la, não interage, não se envolve com episódios que a ela parecem tão significativos. Ele mal nota seu empenho em promover a graça e o encanto da vida a dois, não enxerga os enfeites e os arranjos da casa que ela tanto se dedicou a providenciar. A ele, tudo parecem miudezas irrelevantes e coisas de mulherzinha. Aos poucos aquele namorado romântico, sintonizado, empático, inventivo e interessante se revela uma fraude. Foi tudo uma sedução provisória. Mesmo o sexo que ele tanto o quer, se dispõe a fazê-lo apenas em casa e de modo conveniente, em horários que para ele são práticos, sem grande empenho, no máximo as preliminares protocolares, ou palavras românticas reservadas para a ocasião sexual, ou uma aflita busca de informação sobre se ela teve orgasmo. Penélope percebe que foi enquadrada, tornou-se parte da moldura da vida de Ricardo. Queria tanto que ele fosse mais aventuroso, que celebrassem a vida, as datas, mas ele mal se lembra. Sempre tão prático, tão sem graça. Tudo que restou é um cotidiano tarefeiro. Mesmo o lazer é programado e recebe muitas restrições de orçamento, de datas, de prazos. Ela gostaria que o trabalho, os amigos, brincar com os filhos e outras atividades não estivessem sempre em primeiro lugar, sendo ela a opção para quando, e se, sobrar tempo. De início, Penélope tenta se fazer notar, depois tenta falar com ele, fazê-lo entender. Mas ele não a entende, zomba, silencia ou vai enrolando. Mais adiante, irritada, ela tenta se fazer escutar de modo ainda mais contundente. Ele ainda parece não entender ou não está ligando a mínima. Ela começa a cobrar, a se tornar agressiva, amarga, entra em desespero e se torna irracional, descontrolada, impacienta-se até com os filhos que tanto ama. Aos poucos ela desiste, definha, confinada ao ar do oscilar, sua seiva seca. Ela poderá ter um amante, alguém que parece notá-la, que a escuta, que a percebe, ao menos enquanto for amante. Nos casais de hoje, a insatisfação é mais comum por parte das mulheres. Em média, 70% dos pedidos de divórcio partem delas. Homens, ainda que insatisfeitos, tendem a ir levando por mais tempo. Mulheres tendem a se estressar mais no casamento, mesmo quando o marido divide com ela as tarefas da casa e a criação dos eventuais filhos. Nos assuntos domésticos, elas tendem a ser mais tensas e perfeccionistas, e eles costumam ter um olhar mais superficial, complacente e relaxado. Além disso, quando a mulher dá uma pausa na carreira, desloca a busca da realização pessoal para a relação. Mas, em geral, trombam com homens menos treinados e desinteressados em se sintonizar com o outro. É provável que elas se frustrem com a qualidade da relação. Ricardo, aos poucos, também se vê numa armadilha. Onde ficou a namorada tão companheira? Quando a mulher se sente segura, começa a cobrar a conta, cobra tanto e coisas tão estranhas, e está sempre insatisfeita. Ou porque ele disse algo que não deveria ou porque não disse algo que deveria. Tudo é complicado. Ela se ofende, se ressente e faz comentários ácidos. Conversar é insuportável, ela logo se exalta, e como chora, grita, acusa, se põe no papel de vítima. Ela é tão carente. Tudo que ele queria era um lar, sossego, e o que tem hoje? Uma mulher ressentida, impaciente, que o sufoca. Não fazem mais sexo e, quando fazem, ela impõe restrições moralistas às fantasias dele e se estressa
ameaça com miudezas. Ela se queixa de que ele não lhe dá atenção, mas quando ele se propõe a fazê-lo, ela não usufrui, diz que ele não pensa em nada, que para ele tudo é fácil e simples. Penélope virou uma chata, não suporta que ele descanse, ao vê-lo lendo o jornal, pede que se levante para resolver agora, naquele momento, alguma tarefa doméstica. Seu senso de urgência para resolver afazeres é insensato, histérico. Ele precisa de um respiradouro para fugir desse massacre, uma amante, leve, divertida, com a qual possa exercer os dotes de namorado romântico, que o valorize, que lhe dê sossego, apoio e, importante, sexo à vontade e sem tantas restrições, ao menos enquanto for amante. A equação do casamento não percebemos ainda quão complexo é o atual projeto de felicidade no casamento. Não fomos preparados para ele. Ainda pensamos que o amor resolve tudo ou que com bom senso equacionaremos as coisas. No entanto, as estatísticas mostram que a maioria não consegue fazê-lo. O número crescente de divórcios, o incremento das queixas, a insatisfação matrimonial e a dificuldade dos solteiros em achar um companheiro ou dos divorciados em se casar de novo são testemunhos da árdua tarefa de ajustar tantas expectativas. O atual modelo de casamento igualitário, voltado à felicidade pessoal e ao amor eterno, exige um ajuste de expectativas que não era necessário no século XIX e no início do XX. É preciso mudar o conceito, as perspectivas e as regras de convívio. Temos de adquirir competências matrimoniais que até há pouco nem sequer imaginávamos necessárias. É disto que trata a equação do casamento, dos ajustes de desejos que cada um tem de fazer consigo e também com seu companheiro, e de aprender novas competências para lidar com os desafios de estar casado hoje. A equação apresenta 6 dimensões que as pesquisas mostram precisar estar ajustadas para que marido e mulher queiram permanecer casados e tenham satisfação em fazê-lo. Ela permite discutir o casamento contemporâneo e serve para você refletir sobre o seu próprio casamento e o que pode, ou não, ser mudado nele. Os casais deste livro, como já mencionado, as cenas de casamento apresentadas neste livro valem por si, independentemente do casal citado. Além dos 4 casais mencionados nesta introdução, falaremos também de Ronaldo, sempre furioso com a doce Denise, de Jane, que ama Catarina, mas não suporta fazer sexo com ela, dos septuagenários Rui e Helena, da sensual Rita e de seu marido, Sérgio, dos casamentos xoxos de Glaucia e Cláudio e de Marcela e Rogério, de Márcia e Leonardo, cujos projetos de vida eram incompatíveis e logo se separaram, e dos 2 casais perfeitos, Armando e Thais e João e Emília.